Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a convidada Piedade Líbano Monteiro. A Piedade é presidente da APSA, Associação Portuguesa da Síndrome de Asperger. Muito boa tarde, Piedade Líbano. Boa tarde. Então, Piedade, o que é essa associação? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite e passo a explicar o que é a APSA. A APSA é a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, é uma associação que fez 9 anos este ano e, no fundo, a APSA nasceu pela vontade de 21 pais que decidiram ter este desafio e abrir caminho aos nossos filhos com esta disfunção. E o que nós fazemos é sensibilizar, desdramatizar, explicar e encaminhar todas as pessoas que se relacionam de uma forma ou outra, mais chegada ou não, a pessoas que têm esta disfunção da síndrome de Asperger. Portanto, estamos aqui para explicar o que é esta coisa da síndrome de Asperger. Então, qual que são as características ou o que é a síndrome de Asperger? Bom, a síndrome de Asperger é uma perturbação neurocomportamental de base genética e que ainda está incluída no espectro do autismo. Tem critérios de diagnóstico muito definidos. Embora seja uma disfunção de origem cerebral particular, não existe um marcador biológico. Para nós não podemos fazer uma análise ou uma radiografia que nos diz como resultado que nós temos ou não síndrome de Asperger. Esta análise é feita através de comportamentos e da observação desses comportamentos. Portanto, isto é uma disfunção maioritariamente comportamental, não tem a ver com disfunções biológicas, digamos assim. As características base desta disfunção, e ficam aqui para que sirvam também de alerta aos pais e aos professores, à sociedade em geral, normalmente destacam-se dificuldades na interação social, na comunicação verbal e não verbal, na interpretação literal da linguagem, dificuldade na empatia, comportamentos rotineiros ou repetitivos, interesses limitados, peculiaridade do discurso e da linguagem, hipersensibilidade aos estímulos sensoriais e uma grande descoordenação motora. A Piedade poderia dar-nos uns 2, 3 exemplos aí dentro, na escola, em casa e na sociedade, qual que seriam os comportamentos mais gritantes? Sim, por exemplo, na escola, um dos comportamentos que é visível é quando os alunos saem todos para o recreio, por exemplo, e todos eles interagem num jogo de bola, que é muito comum. Há alguém que fica sentadinho no degrau a observar o carreirinho da formiga, ou então no próprio recreio, mas a andar quase sem destino de um lado para o outro, sucessivamente, ou ainda quando entram na sala de aula, normalmente o síndrome de Asperger, o rapaz ou a rapariga com o síndrome de Asperger é a primeira a entrar e a sentar-se, porque são rigorosos nos horários, e o que acontece é que quando entram os colegas a seguir, a barulheira é tal, do arrasta cadeira, tira mochila, põe mochila, que ele desfunciona mesmo, e aquele barulho incomodam e representa dor, o barulho que sente, e então é muito comum também pôr os dedos, as mãos nos ouvidos, ou mandar um grito, ou até sair da sala sem ninguém perceber aparentemente porquê. Portanto, isto são comportamentos comuns na escola. Em casa, há tanta coisa em casa que nós pais depois começamos até a habituar-nos, que às vezes não é tão fácil assim dar um exemplo, mas, por exemplo, entrar em casa e ir direto para o computador, ligar o computador e ficar horas a fio, sem sequer falar a ninguém da casa, mas sim fechado no seu mundo perante uma máquina com quem não tem de interagir. A única coisa é pensa com os dedos, no fundo, não é? Também ser rigoroso na hora em que vai tomar o banho. Normalmente, quando toma banho, por exemplo, às 7, dificilmente toma banho noutra altura, ou fica muito incomodado se há uma mudança, ou se falta água e não pode tomar banho. Por exemplo, lembrei-me deste exemplo porque eles são
de facto muito avessos à mudança. Tudo o que é mudança para eles é um sofrimento, porque acaba por ser uma forma deles se desnortearem da sua rotina. São pessoas muito rotineiras e a rotina para eles representa segurança, sabem exatamente o que se vai passar no minuto a seguir. Também muitas vezes acontece serem muito difíceis em termos de alimentação, ou pela textura dos alimentos, ou até pela cor dos alimentos, ou então pelo facto dos alimentos estarem misturados. Normalmente uma pessoa com síndrome de Asperger é muito seletivo naquilo que come e da forma como come. Primeiro come o esparguete, depois come o verde, depois come a cenoura, mas nunca tudo ao mesmo tempo. Não há arroz de ervilhas, há arroz e há ervilhas, os dois juntos não existem. Assim como não há cinzento, há o preto e o branco. São pessoas muito pragmáticas, muito diretas, muito objetivas, mas absolutamente avessas ao abstrato. Tudo o que é abstrato é muito complicado. Portanto, viver nesta sociedade, que é toda ela um mundo de mudanças, para uma pessoa com síndrome de Asperger é muito complicado. Quais são as metodologias, então, que a associação utiliza para ajudar nesse sentido essas pessoas com essa síndrome? Enfim, nós não podemos falar numa metodologia. Porquê? Porque cada caso é um. E não há duas pessoas com síndrome de Asperger iguais, tal como não há duas pessoas ditas normais. Eu não gosto desta comparação, mas ainda é a que existe. Não há duas pessoas iguais, portanto, cada caso é um. No entanto, o que nós alertamos sempre é, primeiro, de facto, para a leitura de livros ou de artigos que tenham a ver com esta problemática, no sentido de ver as experiências de outros. Não há uma metodologia que eu possa dizer, se ele faz verde, faça amarelo. Não há, porque tem muito a ver com a experimentação, não é? Nós temos que experimentar comportamentos. Se ele reage desta forma, tente, pelo menos nós dizemos muitas vezes na escola, que os professores devem ir um bocadinho ao sabor dos interesses destes jovens. Enfim, devemos ter em conta, primeiro, ser muito positivos. Depois, ser criativo e flexível e afetuoso, mas muito firme nas decisões que tomamos. Devemos apoiar sempre na explicação, ou seja, nós devemos sempre explicar o que nós queremos de uma forma muito pragmática, muito objetiva e ter a certeza de que ele ou ela compreende, entende a nossa mensagem. Podemos sempre ajudá-los a organizar-se através do meio visual. Por exemplo, com os horários na escola, muitas vezes eles só decoram e só absorvem aquilo que gostam. E se não gostam da maioria do ambiente escolar, eles só vão decorar com toda a certeza e absorver ou a aula de música ou a aula de história aquele assunto que a eles lhe diga alguma coisa e que os interesse de sobremaneira. Tudo o resto não interessa. Portanto, nós podemos sempre ajudá-lo se fizermos a rotina do seu dia em termos visuais num plano de trabalho. E isso eles entendem. Tem que se estabelecer, e falo muito aqui, ando muito à volta da escola. E porquê? Porque na escola é que começa tudo. Os problemas são levantados na escola e também é na escola e na interação escola-família que nós podemos de alguma forma ajudar a família e ajudar esta criança e jovem com síndrome de Asperger a começar a fazer o seu caminho e a conhecer-se também. E como que está a escola, a inclusão desses alunos na escola? Está bem aceita? Estão sabendo trabalhar com isto? Ora bem, como se costuma dizer, tem dias. Não, isto depende muito. Eu penso que, enfim, tenho aqui um percurso, o meu filho tem 20 anos, portanto tenho aqui um percurso, digamos que de 18 anos de trabalho na escola, até mesmo enquanto associação com o Ministério da Educação, na tentativa da inclusão e do entendimento e da compreensão destes alunos no âmbito escolar. Tenho que dizer com satisfação que eu acho que as mentes estão muito mais abertas, porque não há uma dúvida, a nossa lei
em termos de educação especial, é uma lei boa. É uma lei bem feita, bem construída. O problema é que depois, para pôr em prática, isto não é uniforme em termos de nacionais, em termos de território nacional, não é? Nós temos dificuldades no norte que não sentimos no sul que não sentimos no centro, e as coisas não são iguais. E o que eu acho também é que depende muito das pessoas que tomam este assunto como um desafio e não como que aborrecimento, agora tenho aqui um aluno que me vai exigir isto e aquilo. Portanto, tem muito a ver com as pessoas, tem muito a ver com a formação que essas pessoas têm e tem muito a ver também com os meios que o Ministério da Educação tem de forçosamente dar e fornecer às escolas para estarem equipadas e para terem recursos humanos. E eu aqui não falo tanto de dinheiro, porque não é pelos materiais que sejam necessários para trabalhar com estes alunos, é muito mais em termos de recursos humanos, das professoras do ensino dito regular e das professoras de apoio, portanto do ensino da educação especial, que têm que ter o conhecimento destes assuntos, da síndrome de Asperger, de autismo, de dislexia, de hiperatividade, têm que de facto estar munidas desta informação para poderem trabalhar abertamente e trabalhar com o material e até o recurso à sua criatividade que estes alunos, no fundo, exigem. Faz-se um bom trabalho. Eu acho que em Portugal vai-se fazendo um bom trabalho em termos de inclusão. E eu digo isso porque eu sinto que as mentes estão mais abertas, não é? E eu acho que isso nada facilita, não é? É tudo, porque eu posso ter uma lei fantástica e eu posso ter materiais numa sala de ensino estruturado absolutamente fabulosos. Se eu não tiver técnicos e professores que trabalhem com eles de forma ajustada, não adianta. Portanto, eu sou uma mulher de esperança e todo o trabalho que a Associação tem feito, eu acho que também nós temos visto isso. Portanto, e nós sentimos satisfeitos quando vamos a uma escola porque há ali um problema entre o aluno e o professor, ou o professor e os pais, ou o professor e a própria direção da escola, e nós sentimos satisfeitos quando saímos depois de uma sessão de sensibilização a que nós chamamos o Projeto Gaivota, e alguém nos diz: foi ótimo terem vindo, nós não encarávamos este assunto desta forma. O professor X ou Y, que realmente lhe custava entender este aluno, eu acho que houve aqui uma evolução fantástica, porque não há uma dúvida, a minha experiência como mãe e como presidente da associação diz-me uma coisa: a ignorância fecha-nos o coração, tolda-nos a criatividade, tolda-nos o sentimento, percebe? Portanto, a pessoa, um professor dotado e com o seu diploma, chegar e dizer perante um pai ou uma associação ou um psicólogo: eu não percebo o que é que este aluno tem, eu não sei o que lhe é de fazer, ajudem-me. Isto é muito difícil para um professor. É difícil. É verdade. É difícil para um médico dizer isto. Tudo, né? Estes pais falam-me em síndrome de Asperger, mas o que é isto de síndrome de Asperger que eu não conheço? Portanto, o abrir isto é o que de rico, sem querer ser aqui tipo ai que bonito, estes meninos com síndrome de Asperger, não é nada disso que eu quero passar, não é nada essa mensagem que eu quero passar, mas de facto, se nós olharmos com humildade naquilo que temos para aprender com esta população, com estas pessoas com síndrome de Asperger, nós podemos ser muito mais ricos no convívio com eles do que sem eles. O professor Tony Atwood costuma dizer que no mundo faltam pessoas com síndrome de Asperger, porque se assim fosse, o mundo era mais são. Piedade, agora fale-nos sobre as atividades, os projetos, o que é que a APSA tem aí de novidade para nós? A APSA tem o trabalho que vai fazendo sempre, que é o atendimento personalizado às famílias, as reuniões de pais mensais, todos os primeiros sábados do mês, a divulgação e a sensibilização para esta problemática que fazemos onde somos chamados, quer através do Projeto Gaivota nas escolas, quer onde somos mesmo chamados. Por outro lado, também temos todas as atividades de lazer, os livros que vamos traduzindo e publicando através da parceria que temos com a Babel, ainda um centro de recursos APSA que nasceu há muito pouco tempo. Este centro de recursos tem, por exemplo, o ciclo de encontros papais, que são ciclos que tratam cada um deles de seu tema, desde a sexualidade à interação na escola, etc., e que estão devidamente calendarizados e divulgados no nosso site e que podem ir ver. Temos também um ateliê de jardinagem em funcionamento. Esperamos ter brevemente um ateliê de teatro, porque são coisas que calham, entre aspas, muito bem com este tipo de personalidades dos nossos filhos com síndrome de Asperger. O nosso grande projeto
que neste momento nos ocupa quase o tempo todo, é de facto pôr em marcha e abrir a nossa Casa Grande. A Casa Grande é uma casa dos inícios do século XVI, XVII, que foi cedida pela Câmara Municipal de Lisboa à APSA. Nós ficámos a nosso cargo com as obras de reabilitação da casa. A casa estava completamente degradada, fica ali em Benfica, na Quinta da Granja, ao pé do Colombo. Esta casa vai ter 2 respostas sociais, um centro de atividades ocupacionais e uma residência autónoma, para jovens a partir dos 16 ou 18 anos, não é? Uma vez que a escolaridade obrigatória é agora até ao 12º, portanto até aos 18 anos, mas nós queremos muito ser um ponto de encontro para estes jovens e famílias. Esta casa tem muitas valências essas que podem ser, no fundo, uma triagem quase das suas capacidades e das suas apetências profissionais, e ali também podem fazer a sua formação profissional e saírem dali prontos com um treino, um valente treino de competências sociais, que é o que os nossos filhos precisam muito, porque trata-se, a síndrome de Asperger é uma disfunção comportamental, essencialmente. Portanto, os nossos filhos têm que aprender a dar-se com os outros, a sociabilizar com os demais. Portanto, esta casa vai ser uma casa de treino. Tem a particularidade e é peculiar e é projeto único. É uma manta de retalhos, foi tudo o que eu vi em Gautena, em San Sebastián, na Suécia, na Holanda, tudo o que eu fui vendo que as associações de síndrome de Asperger faziam no estrangeiro, onde tive a oportunidade de ver e observar. Portanto, eu puxei, enquanto presidente da associação, tentei puxar todas essas características para esta casa, e hoje em dia temos uma excelente equipe de trabalho. E que no fundo esta casa vai ser aberta à comunidade. Isto não é uma casa onde ficam os nossos filhos fechados, nada. Esta casa é aberta à comunidade, todos os serviços são serviços para o público. Aliás, nós queremos, através destes serviços, tornar esta casa autossustentável, mas o objetivo essencial é uma casa, é um ponto de partida, nunca um ponto de chegada para estes nossos filhos, e também é uma casa onde nós os vamos ajudar a construir o projeto de vida deles. Portanto, o que nós queremos mesmo é que eles entrem, tenham o seu programa de desenvolvimento individual, a sua formação. Nós faremos sempre o coaching com as empresas que, se Deus quiser, os hão de contratar, temporariamente ou não, o futuro dirá, mas nós queremos nós somos um ponto de encontro, de formação, e depois o que nós queremos é que estes jovens entrem e depois de concluírem o seu projeto nós possamos dizer: ótimo, já não precisas da APSA, mas nós vamos estar sempre ainda assim no teu caminho. E para contactar a APSA, quais são os telefones, os endereços de e-mail, de contato? Sim. Pode passar para nós, por favor, Piedade? Passamos. O número de telefone é o 21 460 5237. O e-mail é geral@apsa.org.pt e podem ir sempre ao nosso site www.apsa.org.pt, que encontram tudo o que nós vamos fazendo no nosso dia-a-dia e também toda a evolução do nosso projeto da Casa Grande. Um recado para todos da APSA. Um recado para todos. É mesmo acolher a diferença e aceitá-la como um desafio, porque é a nossa missão. Está dado o recado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu e AC Academia Internacional da Consciência, programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, da revista Zen Energy e da equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária da Remax Costa Atlântica. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária. Se pretende comprar, vender ou arrendar um imóvel, pode contar comigo e com a minha equipa, com a nossa especialidade e disponibilidade. Equipa Sofia Corvelo da Costa, da Remax Costa Atlântica. Temos as melhores soluções para si. Contacte-nos desde já 96 176 49 76.
Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.